Salve, salve, meu querido, minha querida, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do Mini Prosa. E hoje eu vou falar de um livro muito legal, que é este aqui, A História Sem Fim. Que livro, que história, que coisa. Antes de mais nada, não esqueça aí de deixar seu comentário, o seu like e o seu dislike também, não tem problema. Um negócio é você não esquecer de me mandar uma crítica construtiva, porque o meu objetivo é melhorar e sempre, beleza? Então, vamos embora pra gente poder falar um pouco desse livro que é tão bonito, cara. Nossa, enfim, vamos falar dele, vamos falar agora. A História Sem Fim é um livro publicado em 1979, escrito pelo autor Michael Ende. Acho que é Ende, Michael Ende, é assim que se fala. Ele é um autor alemão que ele é por muitos considerado aí um autor destinado, né, cujas obras são destinadas ao público infantil. Porém, ele mesmo já conversou sobre isso, já deu palavras sobre essa categorização da obra dele, e ele discorda, porque os livros dele ele escreve pensando em todas as idades. E muitas das histórias, elas são focadas aí então na parte de problemas sociais. Elas trazem abordagens sobre problemas sociais contemporâneos, problemas culturais contemporâneos, e também vai falar de sabedoria espiritual. Então esses temas estão presentes aí, principalmente nesse livro aqui, A História Sem Fim, que foi o único que eu li dele, né? E se ele se considera um cara que escreve para todas as idades, eu posso aqui pelo menos dizer que A História Sem Fim, se for ou não um livro para criança, eu não sei. Mas o fato é que essa história me acertou em cheio aqui no meu coraçãozinho. Esse livro, talvez você conheça o título por conta do filme, né, de mesmo nome, lá de 1984. Eu não vi o filme, né, mas eu sei o quanto esse livro ele é uma história que ela tá na mídia que ela tem que estar, entendeu? É uma história difícil de se adaptar, eu imagino, porque o fato dela ser um livro, o fato dela, a história ser contada dentro de um livro, faz com que ela tenha um potencial muito maior. Eu imagino que na adaptação eles tiveram que fazer algumas concessões. Eu vou falar sobre isso depois. Agora, entrando um pouco mais sobre as minhas considerações sobre a obra, e é difícil falar dela sem dar qualquer tipo de spoiler, né? Tá certo que é um livro antigo, o filme também é antigo, é um pouco mais antigo, né? Mas para você ter ideia, eu consumi esse livro de forma totalmente assim, sem saber nada, absolutamente nada, porque eu não tinha visto o filme antigo. E quando eu cheguei lá na biblioteca buscando alguma coisa, eu fui na intuição, encontrei esse livro aqui, falei, nossa, vai ser esse mesmo. E meu, que surpresa agradável, né? É muito bom você fazer isso, você colar lá na sua biblioteca e de repente, né, na sua biblioteca da sua cidade, né, do seu município, e se deparar com uma obra que você fala, vou levar para casa e ver o que é isso aqui. E eu fui surpreendido, cara. Eu espero que você consiga ter essa mesma experiência que eu tive, de ter acesso a esse livro sem saber absolutamente nada sobre a história. Porque várias sacadas, várias ideias que são trabalhadas aqui, elas ressoaram muito forte em mim. Porque ele é um livro que vai falar principalmente do poder da criatividade e do poder da leitura. Cara, e as homenagens, tá tudo aqui. Eu vou tentar discorrer sobre isso sem estragar essa experiência que eu gostaria que você tivesse, que é essa de você não saber absolutamente nada, pegar esse livro e ler. Tá? E o que eu posso adiantar, se você conseguir usufruir dessa obra dessa forma, como eu tô te falando, o que eu posso adiantar é que é um livro cuja temática ela é fantástica, né? A gente vai ter reinos mágicos, criaturas mágicas, uma aventura épica, né? Um herói, uma jornada de aprendizado e redenção. Esses elementos estão presentes na História Sem Fim. Isso são coisas que eu posso adiantar sem te contar nenhum detalhe a mais, tá? Agora eu vou começar a falar um pouquinho da história, mas ainda assim eu vou tentar ser bem sucinto. Se você quer ter essa experiência de não saber absolutamente nada, que eu acho a melhor possível, espero que você pare de ver agora e você vá lá ler esse livro aí.
Caso você queira saber um pouquinho mais, agora eu vou me aprofundar um pouquinho mais. Existe um diretor de cinema e teatro austríaco chamado Max Reinhardt, eu acho que é assim que se fala o nome dele. E esse cara, ele foi um dos artistas mais famosos do século XX, e ele vai trazer uma ideia, um conceito bem bacana. Ele acreditava que você consegue induzir sentimentos no público, na audiência, antes mesmo de eles entrarem e a peça começar, de fato. Então, olha que interessante. Essa ideia tão simples dá para ser sentida de forma prática na arte desse livro. Eu vou mostrar para você. Não há sinopse na parte de trás. Essa aqui é uma edição da Martins Fontes, né? E essa capa evoca tanta coisa, cara. Vou até ressaltar aqui, ó. A capa quem fez foi a Katia Harumi Terazaka. Só de pegar o livro e dar uma olhadinha nele. Essa aqui é uma edição meio velhinha, né? Mas essa edição, o bacana dela é que ela respeita várias das condições que o livro vai citar aqui, né? Eu digo assim, que vai haver várias brincadeiras metalinguísticas sobre o livro que o personagem principal, um dos protagonistas, encontra e o livro que você está lendo, tá? Então a arte toda é pensada nisso. Eu achei isso muito bacana. A gente vai abrir aqui, ó, e aqui nessa orelha do livro está escrito o seguinte: Fantasia, que é o nome do reino mágico que se passa dentro desse livro, é a história sem fim em um livro de capa cor de cobre que estava no sótão de um colégio. Agora ele está na sua mão. Você percebe? Só de você ler essa orelha aqui você já vai ter um impacto, né? A experiência já começa com o livro. Então, um detalhe muito interessante, só de você ter o livro na sua mão você já vai começar a experienciar a aventura que tem aqui dentro. No livro a gente vai acompanhar a história do Bastien, que é esse garoto que ele vai entrar em uma livraria, né, num sebo ali, e ele vai se deparar com um senhor todo carrancudo que está lendo um livro. Aí o senhor carrancudo começa a conversar com ele, meio que dá uma bronca nele por ele entrar correndo, né? Tá chovendo lá fora, então ele tá tudo encharcado. Aí toca o telefone e o senhor levanta e vai lá resolver as coisas no telefone. O Bastien, ele fica intrigado por aquele livro que ele estava lendo. Ele deixa ali na mesinha dele, deixa lá largado. E o Bastien começa a perceber que aquele livro começa a chamar a atenção dele, como se o livro falasse com ele. Ele vai lá e rouba o livro e corre pro porão lá da escola dele, se tranca lá no porão da escola dele e começa a ler o livro. O nome do livro? A História Sem Fim. E é aí que a gente é lançado dentro da história que o personagem do livro, o Bastien, está lendo, que é este livro chamado A História Sem Fim. A gente vai acompanhar a história desse reino mágico que se chama Fantasia, né? E é um reino que está sendo ameaçado. Existe uma espécie de névoa que está desintegrando, que está se apossando das terras desse reino. E a imperatriz, ela decide enviar um mensageiro para que ele encontre o herói que vai descobrir a cura para essa doença, esse mal que Fantasia está enfrentando. O herói que o mensageiro vai encontrar se chama Atreyu, é um garoto de um vilarejo lá dentro do reino de Fantasia. E ele é encarregado dessa missão, de resolver essa doença do reino, né? E, percebem? É uma história dentro da outra. E aqui, o autor vai ter uma capacidade muito grande de criar várias situações assim, que ele consegue brincar com metalinguagem, ele consegue brincar com o hábito de leitura, a forma como a gente imerge nas histórias, né? Como leitor, como é que a gente se sente, a gente se vê no personagem do Bastien que está lendo o livro. E essa jornada, ela ainda vai ter uma virada que vai gerar uma segunda parte do livro, né? Essa segunda parte é a que não está no filme, porque o filme, até onde eu pesquisei, ele vai se passar durante a primeira parte do livro. E a segunda parte ficou de fora do filme, porque não caberia. É simplesmente uma história muito grande, essa tal da História Sem Fim.
E o que eu posso adiantar é que é muito criativo, desafia a sua imaginação, são situações, são personagens muito interessantes, muito bonitos, né? A maneira como é descrito, os seres mágicos da terra de fantasia. E além de tudo isso, aqui o que a gente vê é uma obra que vai fazer uma homenagem, que vai mostrar o poder transformador da leitura. Fora que é um exercício maravilhoso, você consegue enxergar claramente as etapas típicas de uma jornada de herói, né? E ainda assim o autor consegue subverter tudo isso na segunda parte do livro de uma forma que eu não vou explicar aqui, para não estragar a surpresa. Mas tá tudo aqui, o herói, né, o mentor, a gente tem o arauto, né, a figura do arauto, a figura da sombra. Todos esses arquétipos estão muito bem feitos, muito bem equilibrados dentro dessa história. Eu gostei pacas, de verdade, eu gostei bastante desse livro, eu emergi total. Tinha partes que eu até ficava, meu Deus, como é que, olha isso, que interessante, como é que o cara fez isso, cara? Eu me sentia, é um portal mesmo, só que esse livro é um portal para o mundo de fantasia. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha curtido. Não esqueça de deixar o seu like, de deixar o seu joinha, deixar o seu joinha, mas por favor não esqueça de deixar aquela crítica construtiva, manda aqui pra mim, né, porque eu já falei e continuo a repetir, o meu objetivo é melhorar e sempre, tá bom? Um forte abraço, muito obrigado por você dedicar mais um tempinho aqui para assistir esse canal, muito obrigado e até semana que vem. Tchau, tchau, valeu!